Deuteronômio, capítulo 22, nós vamos ler apenas o verso 5. Há uma sequência de leis que vão ser agora dadas, e esse é o único que dificilmente a gente consegue conectar com os outros, por isso nós vamos nos deter apenas no verso 5. Porque até o subtema do verso 5 em diante é diversas leis, mas eu gostaria de destacar particularmente a do verso 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos. Ó Senhor nosso, quando abrimos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz e por meio da pregação o Senhor fala conosco. Nos permita, ó Deus, com equilíbrio, com dignidade, com o objetivo de honrar ao Teu nome, possamos ouvir a Tua voz nessa manhã, a fim de que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja edificada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Certamente, os irmãos já perceberam que o modo já é bastante... São quase 9 anos pregando, mas já perceberam que eu não costumo dar título a sermão, né? Eu não dou um tema e divisões, não é da minha maneira de expor as escrituras. Mas hoje, quando li esse texto, eu já pensei na expressão usada, não é, por a ministra, quando ela disse: homem veste azul e mulher veste rosa. Se nós pudéssemos parar para pensar nessa expressão, né? Homem veste azul e mulher veste rosa, há um significado nisso, que na realidade, normalmente, a sociedade, quando foi tentar combater a expressão dela, dizendo que aquilo era um exagero, eles diziam assim, e manifestavam assim o seu argumento contrário. Crianças, homens com rosa e meninas de azul. Um programa de televisão, no outro dia, que foi ao ar, numa determinada e poderosa rede de televisão no Brasil, os seus apresentadores homens foram de rosa e as mulheres foram de azul, imediatamente ao discurso. Então eles querem mostrar que não há uma distinção, e que não existe de fato uma distinção entre os sexos. E isso é o que se tem tentado mostrar nas últimas décadas da nossa geração, e tem sido esse um grande mal da nossa sociedade, de não haver distinção entre sexos. Primeiro, a gente cria um tipo de distinção entre sexo e gênero. Eles criaram uma ruptura nesse conceito. Sexo é aquilo que não se pode mudar. A criança nasce com genitálias de masculina ou feminina, e não há como você mudar isso. Mas o gênero é a imposição da sociedade, é uma cultura. Então você pode ter, segundo eles, você pode ter características masculinas ou femininas e decidir o gênero. Isso é uma forma normal hoje de se pensar, que é abominável aos olhos do Senhor. A Escritura, com clareza, desde o princípio, descreve a distinção entre o homem e a mulher. Se você ouvir, por exemplo, as palavras de Matthew Henry no século XVII, se você ler o comentário de Calvino no século XVI, você se impressiona como eles vão exatamente na mesma direção. Por exemplo, Matthew Henry diz assim:
Aqui o Senhor proíbe a confusão da disposição e sentimentos de sexos. O homem não deve ser efeminado, nem o trabalho da mulher, não é? Nem pode fazer o trabalho da mulher em casa. Olha as palavras do Matthew Henry. Ele dizia: o homem não pode fazer o trabalho de mulher em casa. Nem deve a mulher pretender usurpar a autoridade do homem. Palavras de Matthew Henry. E ele vai e cita a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Isso ele está comentando esse verso, certo? Ele está comentando exatamente esse verso. E aí ele diz, provavelmente essa confusão aqui de vestimenta, porque o texto fala de vestimenta, né? Ela pretende aqui claramente nos ajudar a entender, né, uma coisa clara, fundamental. A confusão de vestimenta foi usada para nos dar a oportunidade, né, de compreender que a maneira de se vestir pode conduzir à impureza dentro da sua casa, e dentro da sua vida, e dentro da sociedade. Por isso ele diz, é proibido. Aqueles que devem se manter longe do pecado, devem se manter distantes de todas as ocasiões e abordagens de práticas como essa, diz ele. Todos aqueles que confundem a sua vestimenta são tratados como contaminados diante de Deus. O texto, no verso 5, diz no final, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. E é claro, qualquer um que faz tais coisas. Interessante nós notarmos, né, e aqui vem as palavras de João Calvino, que são também interessantes nesse sentido. Ele diz, a razão dessa lei, primeiro, ele fala, que a primeira lei tratada aqui, mostra-nos que todo o nosso comportamento, nós devemos ter o cuidado de ser honesto e fugir de toda a frouxidão. Calvino diz, aqui a lei nos incita a duas coisas básicas, honestidade e, ao mesmo tempo, fugir de toda a frouxidão. É de grande importância para um homem se vestir como um homem. É de grande importância para um homem se vestir como um homem. Porque se ele não fizer isso, ele não fez como Deus criou. E aqui vem onde eu quero voltar um pouco na história, certo? Um pouco na história, para falar um pouco de vestimenta. Quando você volta lá para a história, lá para o início na criação, nós temos dois episódios que nos chamam bastante atenção. Primeiro, a ordem da criação, e segundo, a ordem que a serpente dá quando ela tenta o casal. Primeiro Deus cria o homem, depois a mulher, a serpente primeiro tenta a mulher. A ordem da criação e a ordem de Satanás quando tenta. Duas coisas importantes. Primeiro, na criação, você tem Deus criando primeiro o homem e depois criando a mulher. Como nós já falamos em momentos anteriores, quando expomos esse texto especificamente, vocês devem lembrar muito bem disso. Primeiro, Deus, quando cria o homem e depois a mulher, ele não faz com a intenção de descrever para o homem que ele não sabe do futuro. Como diz o verso 18 do capítulo 2 de Gênesis. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então, esse tipo de linguagem pode dar a ideia que Deus não sabe do futuro. Então, Deus, por não saber do futuro, ele vai descobrindo com o passar do tempo. Não é isso que o texto está ensinando. O que o texto está ensinando não é o que Deus sabe sobre as coisas, mas o quanto eu vou aprender das coisas na ordem que elas vão acontecendo. Aqui é a didática divina, não o conhecimento divino que está em jogo. Quando eu pego a revelação e digo, olha, isso é o que Deus sabe, eu entro em confusão doutrinária. Porque Deus não descobriu que o homem não deveria ficar só depois de criá-lo.
Ele o faz com a intenção de ensinar. Por isso Paulo vai dizer lá no texto claro de Timóteo, dizendo: eu não permito que a mulher tenha autoridade de homem, porque primeiro foi formado o homem, depois foi formada a mulher. Veja, Paulo então se apega à doutrina da ordem da criação, não é nem a doutrina da criação, mas da ordem da criação, para estabelecer uma doutrina. A razão pela qual isso aconteceu foi para estabelecer uma doutrina, que é por isso que o homem é a cabeça. Porque Deus poderia ter feito o homem e a mulher no mesmo dia, e da mesma forma. Por que não fez? Mais uma vez, Deus não nos ensina por meio somente de declarações doutrinárias, mas por meio de eventos históricos e por meio da sequência dos eventos. A sequência dos eventos também nos informa a doutrina. Nós já falamos isso num contexto aqui, é um parênteses, obviamente, a isso, mas citando uma das exposições que fizemos de Romanos, quando nós pegamos Paulo argumentando sobre a questão lá no capítulo específico, que é o capítulo 4, verso 9 a 11, não é? E posteriormente, quando o apóstolo Paulo vai lidar com a questão do batismo associado à circuncisão, ele diz: Deus, Abraão, que é o pai dos judeus, ele foi circuncidado quando? Aí Paulo responde: quando ele era gentio. Desculpa, quando ele foi circuncidado? Depois que creu. Quando ele creu? Quando ele era gentio. A ordem, veja, ele creu no capítulo 12 e no capítulo 17 ele foi circuncidado. Por que essa ordem? Paulo está dizendo por uma coisa simples, para mostrar a vocês que a circuncisão é um selo da fé, é um selo e um sinal. Ele creu e recebeu depois um sinal externo. Eu nunca saberia disso. Paulo está dizendo, essa é a ordem da criação. Essa é a ordem dos acontecimentos. Essa é a ordem da salvação. Essa é a ordem dos eventos. E a mesma coisa acontece lá em Gênesis 2. Veja bem, o que está acontecendo ali é Deus cria o homem e depois a mulher, no capítulo 2 de Gênesis, e quando cria o homem, ele cria de uma maneira e a mulher de outra maneira. Ele poderia ter criado os dois no mesmo dia, da mesma forma. Ele tira a mulher da costela do homem, a ponto que quando ela chega, ele diz: essa afinal é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada varoa porque do varão foi tomado. Ele é quem dá nome a ela. Ele é quem dá nome à mulher. Com um princípio claro de autoridade. Primeiro, esse é um aspecto importante. Veja, ali na criação, Deus, na ordem, já estabelece um padrão que vai ser fundamental para toda a história da redenção. Papel do homem e papel da mulher. Logo na sequência, depois dos dois terem sido criados, Deus ter dado a ordem a Adão e depois Adão ter comunicado essa ordem à mulher, a serpente chega para falar com os dois. E é interessante entender que todas as vezes que a serpente fala com a mulher, ela fala no plural. Todas as vezes que a mulher fala com a serpente, ela fala no singular. A razão disso, e me parece óbvio, é que Adão estava ali com ela. Vós, sempre na segunda pessoa do plural. Nunca ela fala na primeira pessoa do plural. Ou mesmo na segunda pessoa do singular. Ela fala na segunda pessoa do plural. Ela não fala tu, ela fala vós. Mas ela se dirige à mulher. Por que isso? Porque desde o princípio esse é um dos papéis centrais de Satanás, perverter a ordem da criação. Porque é abominável a Deus um homem se vestir como mulher e uma mulher se vestir como homem. Primeiro, porque quebra a estrutura da ordem da criação. E na ordem da criação se estabelece um padrão e um modo de vida. Segundo, porque Deus fez o homem com um princípio e a mulher com um padrão e a mulher com outro padrão. Ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus, como o texto de Gênesis vai afirmar,
mas o homem tem um papel diferente da própria mulher. Dessa maneira, eu tenho já na criação a distinção que vai ser o fundamento para isso que Moisés vai dizer ao povo aqui. Interessante que Calvino vai chegar a fazer um comentário do modelo de vida dos homens, ele fala dos franceses, ele chega a dizer isso aqui. Que já naquela época, já começavam a dizer a um tipo bem estranho de se comportar, e que não eram tão masculinos. Você imagina hoje na sociedade, em que essas coisas não são mais, não conseguem mais identificar uma coisa ou outra. Eles são como andrógenos. Um dia em São Paulo, eu fui naquele shopping perto do Mackenzie, aqui na região de Higienópolis mesmo, subindo ali a Maria Antônia, no sentido contrário dela, do lado, cortando o Mackenzie, a avenida do Mackenzie, no final dela tem esse shopping grande, então a gente passava 15 dias lá estudando, e no final, e sempre à noite a gente ia comer alguma coisa e ia lá no shopping. E era uma coisa que me chamava a atenção, era como você via as pessoas vestidas. Isso já tem algum tempo. E eram andrógenos, você não sabia a diferença de homem para mulher. Você não consegue mais distinguir uma coisa da outra. Por que é necessário a diferença do homem e da mulher? Não existe uma lei escrita específica sobre isso, mas você tem aqui claramente a menção da junção de toda uma teologia nesse verso. Por exemplo, independente da discussão do uso do véu ou não, Paulo chega a dizer, quando você vê a igreja dizendo à mulher, você tem de vir com o seu cabelo coberto, com sua cabeça coberta, melhor dizendo, não com o seu cabelo na orelha. O que ele está dizendo isso? Independentemente da discussão aqui, do uso ou não do véu, Paulo está dizendo, a mulher ela se diferencia do homem pelo modo como ela se veste, o princípio da própria submissão. E Paulo então vai dizer, nós temos a necessidade de falar tais coisas. Porque se a mulher, ela revela a sua cabeça, se ela se mostra nessa maneira de se vestir, ela comete algum tipo de infração, ela quebra a lei de Deus. E isso então, Paulo mostra na sua conduta, no seu ensinamento à igreja, um princípio que já era aplicado no Antigo Testamento. A forma clara de distinção do homem e da mulher. Dessa maneira, somente por isso, já se revela um grande perigo. Um grande perigo. Tentar confundir os sexos. O homem se vestir com roupa de mulher e a mulher se vestir com roupa de homem. A vestimenta aqui, irmãos, e aí nós vamos entrar aqui em questão de estilo, né, que roupa nós vamos vestir, mulher não veste calça jeans, coisa dessa natureza, não é essa a discussão aqui. Eu acho que muitas vezes as pessoas entram pelo caminho errado quanto a isso, mas o ponto em questão aqui é que a mulher, ela tem um jeito próprio feminino de ser e o homem tem um jeito masculino de ser. O homem deveria evitar, e aqui vai minha crítica, não barata, mas pautada nesse princípio, a ênfase exagerada em beleza que os homens têm, a ênfase exagerada em frequentar salão de beleza, em passar horas em salão de beleza. Quando eu morava num Cordeiro, eu cortava meu cabelo num salão de beleza. Eu ia lá cortar meu cabelo e ir embora, mas eu deixei de ir
por aquilo que me causava uma estranheza aquele lugar. Tinha homens que chegavam ali, já estavam ali 1 hora, eu ficava esperando quase 40 minutos para cortar o cabelo, cortava o cabelo e ia embora, e o cara ainda estava numa mesa, a mulher fazendo massagem nele e puxando aquilo e puxando aquilo outro. É uma sensação de que esses homens, eles estão virando efeminados, cuidando da sua aparência mais do que a mulher. Detalhes no corpo, detalhes na sobrancelha, detalhes num tipo de cor de cabelo diferenciado. Não simplesmente a vestimenta, Calvino diz, honestidade e frouxidão precisam ser aqui buscadas. Ser honesto e fugir da frouxidão. 2 coisas importantes. Honesto com aquilo que Deus te fez e fugir da frouxidão, porque a frouxidão, o que é que ele diz? Ela impede a distinção. Ela impede a distinção. Você não consegue perceber um do outro. Você sabe que é homem, mas por outras razões, mas não pelo zelo que ele tem por coisas que são próprias de mulher. Em que esse mandamento ele entra, irmãos? Ele entra no mandamento que diz: não adulterarás. É aqui que esse mandamento, aqui onde esse princípio entra. É aqui que Calvino diz: esse mandamento trata diretamente contra esse pecado. Porque quando há essa frouxidão, e aqui você vai perceber, 2 coisas são importantes. Primeiro, essa forma macia de viver, que aparentemente, esse é um termo usado até para efeminado no Novo Testamento, que é uma forma mole de viver. É o andar efeminado. Isso gera sensualidade. Quando você olha uma mulher andando, o modo dela andar é diferente do modo de homem andar. O homem não requebra, a mulher, naturalmente, ela não vai fazer esforço. É dela o processo de andar. É natural da mulher isso. O homem que anda assim é estranho. É sensualidade. É próprio da carnalidade. Não é próprio da masculinidade. Se nós não observarmos ordem quanto à maneira de Deus estabelecer o mundo, um dia após o outro, um astro criado para um fim, nós não vamos entender que o homem foi criado com um propósito e a mulher criado com outro propósito, e isso é a unidade dos propósitos de Deus. Calvino diz, preste atenção nas palavras dele, se eles não observarem nenhuma ordem de discrição e modéstia nos seus comportamentos, eles serem modestos no modo de viver, na maneira de lidar com as coisas, ele fala rapidamente, eles vão ser degenerados e se transformarão em bestas, em animais brutos e irracionais. Palavras de Calvino. Se eles não tiverem cuidado quanto a isso. Há um testemunho de que nós andaremos e andamos diante de Deus. Há um testemunho que diz que nós andamos segundo a palavra de Deus, quando nós tratamos o tipo de vestimenta com honestidade. É por isso que o texto diz, serão abomináveis ao Senhor. Se nós não tratarmos desse tema, nós não estaremos andando da maneira que glorifica a Deus. Os verdadeiros homens rapidamente serão transformados em algo distinto. Embora, às vezes, eles não se vistam como mulher,
Mas se eles se fizerem vaidosos, viverem de modo supérfluo, eles já são efeminados no seu modo de viver. Supérfluo. Vazio. Certa vez, conversei com um determinado irmão, conversando com ele sobre a minha preocupação com o modo de vida, não é, em que normalmente as pessoas que vivem da fama de internet costumam viver. E são assim, somente homens que são blogueiros, mulheres que vivem de uma futilidade sem fim. Normalmente assim. Então eu chamei uma vez uma determinada pessoa e disse: irmão, eu temo por sua vida, eu temo pelo que pode acontecer. Porque ninguém anda numa vida supérflua desse jeito, sem terminar em tragédia a sua vida. Onde você começa a mostrar a sua própria sensualidade, porque você é supérfluo. Calvino diz: um viver de modo supérfluo desagrada a Deus em vários aspectos. Ele continua dizendo: embora a mulher não se vista como um homem, se elas começarem a se tornar mulheres poderosas e desejarem mostrar uma grande força, e se elas quiserem tomar o lugar dos homens, e se elas quiserem ter poder, aquela autoridade que foi dada ao homem, ele diz, se elas continuarem assim, ele diz, mesmo que elas não se vistam como um homem, rapidamente eles vão viver de modo que Deus não é glorificado. Porque o fim de tudo veja, a mulher se vestir como homem, não é a vestimenta, aqui está disposto um outro princípio, ela quer a autoridade do homem. E o homem vestir-se como mulher não é simplesmente a vestimenta, é o homem não querer ser o cabeça do lar, é não querer ser autoridade sobre sua família, é o homem não assumir o seu papel. Então a vestimenta é uma forma do homem se tornar efeminado, de perder o controle e o governo da sua casa. Exagero no comportamento, exagero na vaidade, exagero em salão de beleza, exagero em roupas caras e de marcas, exagero. Tinha um amigo em Teresina, que tinha um irmão dele que tinha problema na área, que era problema com homossexualismo. Eles contavam que era muito vaidoso. Aí a esposa desse rapaz, que era irmão desse indivíduo que tinha problema nessa área, ela disse, não, pastor, o meu marido, ele, por exemplo, ele não usa nem perfume. Espera aí, tá vendo? Não precisa, não vamos exagerar, não é? Ele mesmo, veja lá, é sabão em barra que ele toma banho, com sabão em barra, ele não toma, ele trouxe lá em casa é assim, veja, não vamos virar brutos nesse sentido, por favor. Não é isso que vai fazer você não ser homem. Mas eu estava entendendo a preocupação dela. Eu já entendi. É o trauma que ela teve, ver o cunhado daquele jeito. E ela então dizia, lá em casa, o máximo que ele passa é um desodorante. Eu falei, melhorou. Já melhorou, não é? O medo dela foi, o que ela viu trouxe pavor a ela. Efeminado não é somente você ser homossexual. O efeminado é você começar a ter uma vaidade própria de mulher. E você buscar essas coisas e perder a autoridade que Deus deu sobre sua casa e sobre sua família. Calvino diz, você pode até não se vestir como tal. Calvino ainda diz,
É interessante porque o contexto é muito interessante na época dele. Diz, você não vai trocar um espanador por ele usa um termo de uma arma específica usada para guerra. Você não vai, como se fosse hoje, você não vai trocar um espanador por uma R-15. Então é próprio das mãos da esposa pegar um espanador e não uma R-15. É próprio do homem ir para a guerra, não a mulher ir para a guerra. É próprio do homem morrer, não a mulher morrer. Nesses combates. É próprio do homem. É interessante como a sociedade vai pervertendo isso de maneira tão terrível, irmãos, que você começa a ter conflitos dentro do lar. A mulher assume esse papel, mesmo o homem querendo ser o homem, começa o conflito dentro de casa. Vestimenta fala do coração. E às vezes você pode até mesmo não se vestir como tal, mas o seu coração é exatamente como se você se vestisse assim. Sem dúvida. O apóstolo Paulo, com todas as letras, vai descrever lá no texto que nós falamos em Corinto e lá em Timóteo, né, que as mulheres devem ter santa honestidade, a maneira como elas se vestem, da maneira como elas andam, que elas não devem apenas ser honestas, mas elas devem ter algumas marcas de santidade. E a marca da santidade é a maneira como nós mesmos nos vestimos. Você pode ter um coração e uma marca. Paulo requer da mulher um coração e uma marca. Você não vai dizer, eu sou submissa, mas você governa a sua casa. No meu marido é o cabeça do lar, mas quem manda aqui sou eu. As coisas não vão mudar dessa forma. Há uma marca nisso. Se nós vamos viver dessa forma, o uso dessas coisas precisa ser importante para nós. Veja como foi assim. A primeira coisa que o pecado trouxe foi vergonha e a necessidade de se vestir. Eles fizeram vestimentas para si porque sentiam vergonha naquele contexto. O pecado trouxe isso. Mas o pecado pode trazer uma vestimenta que não glorifica a Deus. E eu posso me vestir não adequadamente com aquilo que Deus, com a forma como Deus me fez. Então, mães, vistam seus filhos homens como homens e vistam suas meninas como meninas. Pais, façam isso. Procurem mostrar essa distinção e a importância dela. Procure mostrar a razão pela qual nós nos vestimos diferentes. Essa é a ordem de Deus, essa é a ordem da criação. Isso revela o nosso coração, isso revela o nosso papel na sociedade. Nós não vamos falar de papel na sociedade se não há distinção no modo de vestir. Você tinha antigamente a roupa masculina e feminina, logo veio a unissex. Aquela que pode ser vestido tanto um para o outro, tanto faz. Infelizmente, isso se tornou pior do que o início. Porque agora, a roupa de mulher é aceitável como roupa de homem.
Na Europa, recentemente, com a invasão do islamismo na Europa, tiveram vários casos de estupros em lugares onde a comunidade islâmica muçulmana tinha maioria. Isso foi na região da Alemanha, regiões específicas. E aí então os homens começaram a se levantar para defender as mulheres. Aí eles fizeram uma passeata, foram todos eles vestidos de saia, para mostrar que eles apoiavam as mulheres. Ninguém vai defender a mulher de saia. O homem que veste saia não defende a mulher. Quem veste saia é defendido por quem não veste saia. Mas eles vestem saia para mostrar que eles estão apoiando a causa. Uma cultura que vai se tornando efeminada, ela não vai resistir à força de uma cultura que não permite isso. E as mulheres que querem ser homem, elas estão desprotegidas, porque os homens, para que elas se tornarem homens, fizeram deles efeminados. E elas não terão proteção na sua casa. Não terão proteção na sociedade. E o pior não é isso. E o pior é o que o texto diz. É abominável ao Senhor. Isto é abominável ao Senhor. Os homens, eles têm muitos vícios que podem ser condenáveis, a Escritura diz com clareza. Quando alguém busca, irmãos, novo modelo de andar, novo modelo de vestir, parece que não é nada isso, tem nada demais nisso. Mas isso vem de uma raiz maligna. Isso tende naturalmente a um fim maligno. Porque preste atenção nisso. Porque se nós não fazemos isso por ambição e soberba, essas coisas não deveriam pertencer a nós. Perceba que o pecado que é produzido pela própria maneira de se vestir, pelas iniquidades produzidas por isso, começam literalmente num coração que não se submete à ordem de Deus. Veja, a ordem de Deus é quebrada. Eu não me submeto à ordem de Deus. Eu não me submeto à palavra de Deus. Eu não me submeto aos ensinamentos de Deus. Eu aceito o que a cultura diz, o que a sociedade fala, não o que Deus ordena. Veja se não é essa a ordem. Ezequiel 16, por favor, abra sua Bíblia comigo. Por favor. Ezequiel 16. Nós vamos ler o finalzinho do texto. No versículo 49 e 50. Ezequiel 16, verso 49 e 50. Preste atenção nesse texto, por favor. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Preste atenção, irmãos, que nós estamos falando aqui do pecado de Sodoma e Gomorra. E nós sabemos lá em Gênesis que eles foram destruídos pela prática do homossexualismo. Isso é, o homem vivendo como mulher. Ou o contrário, mulher vivendo como um homem. E aí ele vai mostrar a raiz disso, verso 16. Veja o pecado de Sodoma, tua irmã. Soberba. Fartura de pão. Próspera tranquilidade teve as suas filhas. Ela e suas filhas. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi de lá. Eu não aceito a ordem divina. Tudo começa com arrogância.
Eu não quero o modelo de Deus. Tudo começa no coração. Não é na vestimenta, não. A vestimenta é a ponta do iceberg. O homem vestindo-se como mulher é a ponta do iceberg. A mulher vestindo-se como homem é a ponta do iceberg. O que está embaixo, submerso, soberba, tranquilidade de vida, querendo satisfazer os seus próprios desejos, cuidando dos seus próprios interesses. A razão disso está aqui. E você vai ver a perversão disso. Eles praticaram abominações, diz o texto, e por isso Deus os removeu de lá. Para onde tudo isso conduz o homem? Senão para toda maneira de corrupção, toda maneira de prostituição e coisas semelhantes a essa. Para onde essas coisas levam o homem? Como eu posso me manter longe desses perigos, irmãos, e ao mesmo tempo longe daquilo que contamina os nossos corpos, daquilo que nos leva a uma vida de luxúria e outras infecções parecidas com essa? O que é que eu faço? Nós devemos fugir de toda ocasião, devemos fugir de toda circunstância que nos leve a comportamento de satisfação da nossa carne. Nós devemos vestir-nos de modo necessário e de modo sóbrio. Dessa maneira, o efeito disso, nós colocaremos o mandamento que diz não adulterarás no lugar exato aqui. Nós não vamos promover sensualidade. Nós não vamos promover imoralidade. Não vamos. Nós vamos viver de acordo com a lei de Deus. O pecado da quebra da lei de Deus, que diz não adulterarás, é aqui vivido de uma forma distinta, onde a raiz dele é manifestada e onde o desejo de se cobrir, na realidade, é a manifestação do seu próprio pecado. Eu me cubro como o contrário daquilo que eu sou. Eu me visto com uma vestimenta que não é da minha própria natureza. Veja se isso não é a raiz do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, eles logo fizeram uma vestimenta para si. Deus depois fez uma outra vestimenta para eles. É assim que começa. Eu quero me vestir. Se não for tratado o meu coração, a minha vestimenta vai exatamente refletir o meu coração. A igreja é o lugar, primeiramente a igreja é o lugar onde o mundo vai olhar e vai ter problema mesmo, porque aqui é o lugar onde nós vamos dizer, à luz da Bíblia, o homem veste azul e a mulher veste rosa. Aqui é o lugar onde vai se dizer, contrário do mundo, que o homem tem autoridade sobre sua casa e sobre sua esposa. E que a esposa é submissa ao seu marido como a Cristo. É aqui, diferente do mundo, que nós vamos dizer,
que a primeira grande coisa que nós não aceitamos, a primeira renúncia nossa, foi a vestimenta que usávamos para a nossa justiça. Nós tiramos ela e nos vestimos com a vestimenta de Cristo. A primeira grande mudança na nossa roupa se deu aqui. Nós somos salvos pela couraça da justiça, pelo capacete da salvação. Nós nos revestimos de Cristo. É aqui que começa a reorganização. É aqui que nós dizemos, a ordem que o pecado trouxe não é a ordem que o Senhor nos permitiu seguir. Nós queremos seguir a ordem da criação, a ordem que o Evangelho traz. E essa ordem do Evangelho é, primeira coisa, tirem suas vestimentas. Vistam-se de Cristo e aprendam a viver cada um na sua função. Homem vivendo como homem, a mulher vivendo como mulher, todos segundo a ordenação divina, refletindo a glória de Deus nesse mundo caído. Andando de conformidade com os preceitos do Senhor. É aqui que começa a nossa jornada com respeito à vestimenta. Nós rejeitamos a nossa. Paulo disse aos Efésios, nós lemos há pouco tempo, revestivos de Cristo. Romanos ele disse isso, em Efésios ele fala revestivos de toda a armadura de Deus. Vistam-se de Cristo e preparem-se para a batalha. Para cada dia morrer para você mesmo e viver para o Senhor. Cada dia submeter-se à ordem de Deus e não à ordem do mundo. Crianças, adolescentes que estão aqui nessa manhã, vocês estão tendo o privilégio de entender. Preste bem atenção nisso. Você que é menina, você que é uma moça, você se veste como menina, você se veste como uma moça. A criança não precisa se vestir como mulher, pintar, veste como criança, mas de modo feminino. O homem, ele se veste como homem. Ele brinca a brincadeira de homem. E ele se veste como um homem para a guerra, até para a guerra. Sabe por quê? Porque é ele que vai proteger a mulher. É ele que vai proteger a mulher. Sabe quando você casar, é você que vai proteger sua esposa. É você que vai cuidar da sua esposa. A sociedade lá fora, segundo as feministas, criaram um mundo onde elas estão desprotegidas. Não há homem para cuidar delas. A conversão começa quando todos descobrirem o verdadeiro homem, Jesus Cristo, vestido com a roupa de glória e de justiça, e todos se submeterem a essa vestimenta, eles aprenderão a submeter-se à ordem dele na sua lei. Vamos curvar nossa cabeça e adorar o Senhor mais uma vez em oração. Nós te bendizemos, Senhor, pelo privilégio de podermos refletir sobre tais verdades nessa manhã, pelo desejo de viver para a tua glória, apesar das nossas próprias fraquezas. Ensina-nos, ó Deus, pelo amor do teu nome, a andar de modo digno do teu evangelho, dentro da nossa própria vida, o homem aprendendo a viver como um homem, e a mulher vivendo e aprendendo a viver como mulher. Porque nisso o Senhor também é glorificado,
Ensina o teu povo a fugir de uma vida supérflua e vaidosa. Ensina o teu povo a amar uma vida simples, que busca glorificar a ordem da criação, a ordem do Senhor. Ajuda-nos a nos vestirmos de Cristo, porque com essa vestimenta nós aprenderemos a andar em submissão à tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.